Eurip, My Little Aqui no canal a Worms. gente tá numa... Little Worms, eu também não sei, mas parece ser uma creepypasta, obviamente de My Little Ponies. Faz tempo que a gente não vê o Hip, né? Faz tempo, né? E aí, o Hip, como você tá, né? Você tá bem? Deve estar bem. Eu não tô bem. Eu vou ter que ver esse vídeo. Vamos lá. Mente aberta, guys, mente aberta. Enquanto isso, eu tô almoçando. vibe focada em AUs de desenhos famosos. Eu comecei fazendo vídeo das AUs mais famosas de Ben 10. E pra quem tá pedindo um vídeo sobre Blood Tricks, pode Esse ficar a gente calmo tem que que ele ver vai ainda. sair. Tem Só que que ele ver. vai sair lá no meu segundo canal, o Espantalho. O link tá sempre aqui na descrição. Seguindo nessa linha de universos alternativos, nesse vídeo a gente vai embarcar na mais longa e mais viajada que vocês me mandaram. A construção disso aqui é extremamente confusa, mas eu garanto que eu vou dar o meu melhor pra contar a história de My Little Worms. Em My Little Worms, o universo de My Little Pony foi atingido por uma praga. Uma espécie de larva se infiltrou no reino dos pôneis, e isso funciona literalmente como uma doença. Nessa série, a gente vai seguir a Twilight, e é ela que vai ser os nossos olhos durante a história. Pelo menos por enquanto. A história começa com ela nos contando que as coisas já estão terríveis, e ela tá ciente que tem algo acontecendo. Ela só não sabe o que exatamente. Aparentemente, todos os pôneis, ou pelo menos boa parte deles, estão infectados. E a Twilight, como sendo uma pseudo-líder, andou anotando tudo Não pra assisti tentar My achar Little uma Pony. solução. Dentre as anotações dela, a gente Acho que eu encontra tô. coisas como Essa estresse, são fome, insônia, umas alucinações, coisas da internet que eu demência, nunca toquei na minha vida. irritabilidade, manchas e dores pelo corpo e uma rasura, que abaixo diz decomposição Nossa, mas já do corpo. começa cringe, Nesse mesmo né? quadrinho, onde ela nos conta sobre essas anotações, ela também nos fala sobre a sua amiga Harriet. Dentre todos os pôneis que ela analisou, a Harriet tinha uma peculiaridade. Isso porque, de alguma forma, cresceu uma pequena mancha em um dos seus olhos. E além dela não querer falar como essa mancha surgiu, ela anda extremamente estressada, no nível que ela tá arrancando os próprios cabelos. E eu nem preciso lembrar vocês que estresse é um dos sintomas que dizia no caderno da Twilight. E bom, a melhor forma que a Twilight viu de confirmar as hipóteses dela sobre a Harriet era indo na casa dela. Quando ela chega na casa da Harriet, a Harriet de cara vai falar que tá bem, e que não tem necessidade dela se preocupar com ela, que ela devia estar dando atenção pra outros pôneis que estão em estados piores. Já tentando se desviar desse assunto, a Harriet vai perguntar pra Twilight se por um acaso ela viu o gato dela, coisa que não aconteceu. E na mesma frase que a Twilight nega ter visto o gato da Harriet, ela volta a perguntar: o que são essas manchas no teu corpo? E a Harriet não gosta nem um pouco da pergunta. De uma forma extremamente grosseira, a Harriet pergunta o que ela tá tentando insinuar. Logo após isso, ela baixa a guarda e volta a falar como se... Sabe quando o arrependimento bate assim, de ter clicado no vídeo? Que arrependimento. Nossa, que negócio ruim. Caralho, mano, não é possível, velho. Eu acabei de sair do vídeo do Golart pra uma porra dessa. Caralho, mas o sofrimento não tem fim, não, velho. nada tivesse Caralho. acontecido. E isso é Tamo extremamente 2 minutos suspeito. de vídeo, não é Enquanto a possível. Harriet tava No surtando, way. a Twilight notou alguma coisa no rosto dela. De um dos seus olhos dela, ela viu vermes saindo. Eles estavam comendo a cara dela de dentro pra fora. Pra Twilight não restavam mais dúvidas. Os pôneis estavam realmente infectados. E nessa parte ela cita algo extremamente nojento. A Harriet estava arrancando os próprios cabelos porque os vermes estavam saindo do couro cabeludo dela e isso doía demais. Só de imaginar isso acontecendo já me dá agonia. Na parte que eu vou citar agora, a Twilight já tá fora da casa da Harriet e ela tá em pânico. A infecção que tá consumindo todo o reino é de larvas. A dúvida é como que se contrai isso. Ela começa a pensar na possibilidade de ser por contato de uma pessoa saudável e uma pessoa infectada. E se for desse jeito, a Twilight já tá condenada. Ela também nos cita que enquanto ela saía da casa da Harriet, ela ficou se perguntando o porquê dela ter citado seu gato. A Harriet queria saber se a Twilight tinha visto ele, só que ela tinha acabado de chegar, é óbvio que ela não viu. E na hora de sair, ela resolveu dar uma pequena procurada. Aparentemente, a Harriet havia comido o próprio gato. Isso aqui tá bem pesado e a gente só viu 5 capítulos. No total, essa série tem 60 capítulos e pelo que eu entendi, ela ainda não acabou. Enfim, vamos continuar. No mesmo dia que aconteceu tudo isso, Fluttershy foi pedir ajuda para nossa querida Twilight. Por conta da infecção, os pôneis estavam numa literal histeria coletiva. Tava todo mundo se acusando de estar infectado, e a Fluttershy se tornou o alvo principal por conta de um ferimento que ela tinha na perna. Mas segundo ela não estava infectada. Sobre esse ferimento, a Twilight vai questionar se isso daí não é infecção, de onde é que isso veio então? E a Fluttershy vai mudar de assunto, o que é extremamente suspeito. Ela vai dizer que a Pinkie Pie tentou morder ela. As duas trabalhavam juntas numa padaria. A Pinkie Pie vai alegar fome e a Fluttershy vai dizer pra ela comer pão, porque é o que mais tem numa padaria. E bom, a Pinkie Pie rebate essa resposta dizendo isso. Eu sempre quis saber o gosto da carne de outro do pônei.
Depois de ouvir isso, a Fluttershy saiu correndo de lá, e foi assim que ela se encontrou com a Twilight. Um outro ponto pra se citar dessa parte é que a Fluttershy e o Spike chegaram juntos pra falar com a Twilight. E adivinha? Além dele mal conseguir falar, ele ainda tá com a mesma mancha no olho que a Harriet tinha. Pra Twilight já tava óbvio o que tava acontecendo, e com isso ela insiste na pergunta: como foi que tu conseguiu esse machucado, Fluttershy? Ela fala que não sabe, mas o semblante dela entregava que ela tava mentindo. Nessa hora, o Spike interrompe as duas pra tentar falar alguma coisa. Aparentemente, as suas cordas vocais haviam sido destruídas de alguma forma, e com muita dificuldade ele consegue formular uma frase. Abre aspas, eu sinto algo dentro de mim, tá dentro dos meus olhos. Fluttershy e Spike estão infectados e eles estavam juntos. Existem grandes chances da contaminação acontecer por contato, exatamente como a Twilight teorizou. Durante esse devaneio dela do que podia estar acontecendo, o Spike vomita uma quantia considerável de vermes, e esses vermes eram o motivo dele não conseguir falar. Eles estavam comendo as suas cordas vocais. A Fluttershy ficou com nojo e medo do que acabou de ver, mas o que mais deu medo nela foi a reação da Twilight a tudo aquilo. Ela tava babando enquanto olhava pros vermes. Ela tava morrendo de fome e ela queria comer os vermes. Nessa hora, a série vai voltar lá pra casa da Harriet, isso porque ela recebeu uma visita da Pinkie Pie, a mesma que supostamente tentou comer a Fluttershy na padaria. Ela foi visitar a Harriet e ela tava com fome. Sem mais nem menos, ela morde a amiga dela, deixando ela bem machucada e muito mais infectada. Até agora, o que a gente sabe é que quem tá infectado sente uma fome descontrolada, fome que certamente é do hospedeiro, dos vermes. A Twilight tem total certeza que ela tá infectada, afinal ela não ia sentir essa estranha fome se ela tivesse sã. Pro bem da Fluttershy e dos outros pôneis que não estão infectados, a Twilight resolve se quarentenar junto com o Spike. Ele também tá infectado, mas ela diz que vai continuar suas pesquisas mesmo quarentenada, tudo isso pra tentar salvar todo mundo. Nesse meio tempo, a Rainbow Dash tava voando pelo reino. Quando ela descobriu a infecção, ela não quis se arriscar a se tornar uma daquelas coisas. Só que, obviamente, voando sem parar, uma hora ela ia cansar e acabar caindo. E essa hora chegou. Na queda, ela quebrou suas asas e uma de suas pernas. Agora, sem comida, ajuda e nem como voar, ela precisa achar um abrigo, ou o pior pode acontecer. Não muito longe dali, a Applejack decidiu se trancar em casa, fazendo o literal lockdown. Ela foi bem inteligente. A Applejack cita que a última vez que ela viu a família dela, eles estavam brigando entre si, e ela espera que eles estejam bem. De repente, ela ouve um som extremamente alto vindo da rua. Ela ouviu a queda da Rainbow Dash. A Rainbow Dash notou a casa da Applejack e pediu ajuda. Ajuda que, felizmente, a Applejack concedeu. Só que durante essa estadia, a Rainbow Dash ia ter acesso a somente um quarto. A Applejack disse com todas as letras que se ela tentasse atacar ela, ela não hesitaria em se defender. Com isso, ela cuida dos ferimentos da Rainbow Dash e a Rainbow Dash vai dormir. E bom, meus amigos, Fluttershy. Ela foi deixada sozinha, e enquanto a Twilight buscava por uma cura quarentenada, a Fluttershy precisava fazer isso do lado de fora. Nessa parte aqui, a série dá a entender que a Fluttershy é imune ao vírus. A Fluttershy toma como verdade pra ela que o vírus vem de animais diversos, tendo em vista que eles são uma grande fonte de vermes. E como ela foi criada em meio a animais, ela realmente poderia ser imune aos vermes. Ela literalmente foi mordida por alguém infectada durante o surto, e mesmo com essa mordida, ela continuou normal. Ela não se transformou. Enquanto isso, na casa da Applejack, uma tá desconfiando da outra. As duas estão se acusando de estarem infectadas. A Rainbow Dash questiona sobre as manchas nas patas da Applejack, e ela diz de cara que aquilo não era nada. Ela fala que era apenas sujeira. Pra provar isso, ela vai até o banheiro da casa dela e se lava, e realmente era só sujeira. Nessa hora, ela pergunta pra Rainbow Dash o que era aquela fome absurda que ela tava sentindo. Ela literalmente devorou toda a colheita da Applejack. Pra se defender, a Rainbow Dash disse que ela tava voando há muito tempo e que obviamente tava morta de fome. Depois de muita conversa, as duas ficam calmas e assumem pra elas: a gente tá livre do vírus e precisamos continuar assim. Nessa hora, a série nos leva de volta pra casa da Harriet e algo terrível aconteceu. A Pinkie Pie tem mostrado tendências desde o início dessa história, e dessa vez a fome dela falou mais alto. A Pinkie Pie devorou a Harriet. De todos os pôneis que sobraram nesse reino, Pinkie Pie e Fluttershy são os únicos realmente livres, e a Pinkie Pie sabe disso. Ela vai ir atrás da Fluttershy. Nesse meio tempo, a Twilight ainda tá quarentenada com Spike, e meus amigos, esse é o estado dos dois. A Twilight tá completamente doida, e o Spike tá sem os seus olhos. Aqui dentro, a Twilight continua suas teorias com o resto da sanidade que ela ainda tinha, mas cara, a principal característica
característica dessa infecção é a fome incontrolável. De angústia, o Spike tirou os próprios olhos fora e a Twilight comeu eles. Logo após isso, ela começou a comer a própria pele. Durante essa quarentena, a Twilight recebeu uma carta das duas princesas do reino, Celestia e Luna. As duas literalmente meteram o pé do reino e decidiram não tomar parte de tudo que tá acontecendo. É literalmente isso que tá escrito na carta. A única que teria ficado pra ajudar é a princesa Cadance. Agora onde ela tá, eu não sei. Até essa tal ajuda chegar, os pôneis restantes precisam se virar pra não acabarem devorando uns aos outros. Nessa hora, a série tem um leve skip de tempo. A Fluttershy tem tentado fugir daquele reino enquanto estuda o parasita e procura por uma cura, e ela realmente descobriu e entendeu muita coisa. Enquanto ela tá nos contando das suas descobertas, meus amigos, vocês lembram da Pink Pie? De alguma forma, ela sabia que Rainbow Dash e Applejack estavam escondidas. Ela sabia que Spike e Twilight estavam quarentenados. E ela também sabia que a única carne fresca ambulante por aí era a Fluttershy. E ela conseguiu achar ela. Nesse encontro, ela ataca a Fluttershy pelas costas, só que ela tava preparada, uma vez que ela tava andando com uma espingarda. Ela acerta a Pink Pie, mas não fica lá pra ver se foi fatal. Ela foge do local. Por ordem dos vídeos no TikTok, que humilhação fazer um conteúdo desse, na moral. Na minha opinião, é aqui que começa a palhaçada. A Harriet foi destroçada pela Pink Pie, mas ela voltou à vida. Ela literalmente se costurou com uma máquina de costura. Veja bem, ela se costurou. Isso é muito como desagradante, eu não velho, sei. Próximo capítulo. A Rainbow Dash tá totalmente curada. Tipo, ela e a Applejack mal, também, tá mas elas precisam tomar muito é cuidado. muito Segundo ruim. a Applejack, pôneis infectados têm passado por perto da casa O delas. que, mano? Isso é um problemão. Tomei, saia da Bom, live, vamos voltar pra tomei, Twilight. saia da live. Ela comeu de Sai vez o quanto Spike. tempo, E eu Tomei, sinto de pelo amor de verdade Deus. que é só É pro questão seu de bem, tempo mano. pra ela se soltar. E Eu mesmo juro no que é pro seu estado que bem. ela tá e as coisas que ela fez, ela ainda tá ali dentro. Dá pra ver um pequeno traço da sua personalidade nas falas dela ainda. Inclusive que falas mais pesadas. Essa série é bem imprevisível. E o que mais me incomoda nela é a forma que a autora monta os diálogos. Lendo essas tirinhas, eu sinto que eu tô conversando com um adolescente que acha que pra ser descolado tem que botar um palavrão a cada duas Pelo menos palavras. ele sabe, né? Rainbow Boa Dash e tarde. Applejack saíram de casa porque não é seguro. Enquanto isso, a Fluttershy tá com problemas. Quando a Pink Pie atacou ela, ela acabou deixando um ferimento muito grave nas asas da Fluttershy. O nome e ela já é caminhou podre, por dá muito pra tempo ver, depois velho. disso com aquela ferida exposta. Dá pra ver pelo Felizmente, nome. durante aquela caminhada, ela acabou se Foi encontrando com a terrível. Starlight. Pra conseguir salvar a Fluttershy de uma provável hemorragia, a Starlight corta as asas dela tô me fora. ouvindo, tô me Agora ouvindo, com essa tô me ferida ouvindo. devidamente cuidada, a Starlight vai levar a Fluttershy pra um local que ela diz ser seguro. Pronto. E do outro lado dessa floresta, Rainbow Dash e Applejack ainda estão procurando por sua Que família, ânsia, como ou leva pela a princesa sério? Celestia, que havia prometido Acho que não leva, ajuda. velho. Enquanto isso, Starlight e Fluttershy finalmente chegaram no tal lugar seguro. Só que quando elas chegaram Hoje é lá, já feriado tinha alguém mundial. esperando por elas. Aniversário do Sunset. Gnomo, Por algum caralho. motivo, ela tá Parabéns, Gnomo. Gnomo é um artista. Criador de várias obras. Clássicos cult da internet brasileira. Parabéns, Gnomo. E esse vídeo é em tua homenagem. tava naquele prédio abandonado. A Starlight até pergunta o que ela tava fazendo lá, e ela diz que é uma longa história. A Sunset vai perguntar o porquê da Fluttershy tá toda machucada, e a Starlight explica o que aconteceu com ela e também fala que tirou as asas dela pra salvar ela. A Sunset apareceu aqui porque ela veio a pedido da princesa Celestia. Ela foi chamada da dimensão dela pela Celestia pra tentar dinheiro que eu ajudar envio a pra salvar ele? os pôneis daquele reino. Pera aí, E vou agora mandar- vem um grande plot twist. Desde o início desse caos, a 19,96 Fluttershy pra já ele. tinha noção que Eu ela ganhei era ele na imune, barra e da a live. Starlight sabia disso de alguma forma. Ela trouxe a Fluttershy até aqui amando da Sunset. Inclusive, ela tirou as asas dela também amando da Sunset. Elas estão tentando fazer uma cura a partir da Fluttershy. Ela é confirmadamente imune. As asas dela seriam a matéria-prima para a confecção da cura, mas quando a Sunset viu as asas dela, ela notou que isso seria muito pouco. Elas precisam de mais Representa pedaços o da Gnome é Fluttershy. paz em Israel, O medo já dela falei desde com o ele. início era se tornar Da um hora. rato de laboratório Dá por paz ser em Israel imune. pro E Gnome. agora, infelizmente, isso Lindo. vai acontecer. Em meio a essa tortura que tá pra acontecer, a Twilight escapou do seu cativeiro por fome. Ou seja, nós temos dois pôneis com fome à solta, a Pink Pie e a Twilight. De alguma forma, essas duas ainda estão vivas, e pra conseguirem permanecer vivas, elas precisam de mais carne. E bom, a ia começar, mas vendo o discurso maquiavélico da Sunset pra Fluttershy, a Starlight resolveu agir. Ela bota uma faca no pescoço da Sunset. Nessa hora, a história corta. A gente vai direto pra Rainbow Dash e a Applejack, que ainda estão no meio do mato tentando chegar em algum lugar. Dessa vez, Essa elas vão imagem que cruzar a podre. mata Não, durante esse a bagulho- noite esse bagulho inteira. já- E no já caminho, se tornou elas um dos piores acham uma bagulho arma que eu já vi na carregada. minha Eu live, realmente não assim. sei como uma arma Tipo, carregada fácil, foi parar nesse fácil, universo. disparado, Além da fácil, arma, pior elas também vão conteúdo. encontrar a Apple Bloom, que é a irmã da Fácil, Applejack. fácil, A fácil. Apple Bloom é a última Nossa, restante tamo da longe família de da terminar Applejack. isso. Enquanto elas conversavam
conversavam, os infectados chegavam cada vez mais perto. Com isso, Applejack faz um ato heróico em prol da sua irmã. Ela entrega a Apple Bloom nos braços da Rainbow Dash e manda elas correrem o mais rápido que elas puderem. Ela se sacrifica na floresta para Rainbow Dash e a sua irmã conseguirem garantir mais alguns dias de vida. E a última visão que ela tem antes de deixar esse mundo é a Twilight. Ela fugiu do seu cativeiro e conseguiu narra melhor que o alcançar Golart elas. já, Ou né? seja, Dá se pra ela dar esse achou a pontinho aí pra Applejack, ele. é só Ele questão é de um tempo narrador pra melhor ela que o Golart, encontrar eu a acho. Rainbow Dash e a Apple Bloom. Pony Jack Agora a o gente quê? volta lá É, pra cara, nem tortura. esconde mais, né? Meu Deus, quanto rodeio. A E pior Sunset que e a daí, ó, Starlight estão numa neném discussão. da série, A tá ligado? Starlight tá com uma faca no pescoço Neném da da- Sunset, do- querendo entender o porquê de tanta do ARG violência aí. É da desnecessária. série mesmo, Dá pra tem- se tem resumir Pony que Jack. toda essa tortura que ela tá fazendo é por ódio de ter sido chamada pra esse caos. Pelo que eu entendi, ela é de outra versão do desenho, que foi chamada pra cá pra resolver os problemas. Ela ficou com ódio disso e queria descontar em alguém, e esse alguém é a Fluttershy. Aparentemente, as asas dela já eram o suficiente pra se fazer uma cura. Depois de muita conversa, a Starlight solta a Sunset, e essa foi uma péssima decisão. Isso porque a Starlight foi literalmente apunhalada pelas costas pela Sunset. Essa mulher enlouqueceu de vez. Falando em enlouquecer de vez, Twilight. Ela tá vagando por aí sem rumo, tendo uma crise de identidade. No caso dela, as larvas já chegaram no cérebro. Quando ela tá assim, são as larvas que estão falando. E quando ela tá assim, é ela mesma. Quando ela retoma o controle dela mesma, ela se lembra que o seu alter ego comeu o Spike e acaba vomitando tudo. Arrependida, ela literalmente briga com ela mesma e se culpa pelo que sua outra versão fez. E bom, Harriet ainda não se esqueceu que a Pinkie Pie fez com ela. A Pinkie Pie devorou a Harriet, mas o que sobrou dela conseguiu se costurar e sair andando por aí. A Harriet ainda tá viva. E sobre essa ressurreição, eu só tenho uma coisa pra falar: roteiro. Da mesma forma que o roteiro precisava da Harriet viva, ele também Por que você tá precisava vendo da isso? Pinkie Pie viva. Por que você me pergunta? Diz isso pra mim. A autora queria Aí você mostrar me pergunta o que as larvas muito isso podiam também. fazer se elas estivessem Ai, em que dois nojo. hospedeiros igualmente machucados. Também não me pergunta Quando elas por se quê. encontram, elas brigam, mas logo elas se o que a gente não reconciliam, faz e de por um forma corte, tá ligado? involuntária, elas acabam se que a gente não fundindo faz? em uma criatura só. E tu pode ter certeza que essa criatura acabou de se tornar a maior ameaça que os outros pôneis vão ter que lidar. Depois de muito caminhar, Rainbow Dash e Apple Bloom acabam encontrando uma casa abandonada pra descansar. Enquanto as duas É se que eu instalam cliquei no naquela vídeo, casa, eu a penso, Apple Bloom nossa, resolve ir explorar talvez ela. seja um E o pior Technolizer acontece. perdido aqui Algo no- invade a casa e começa Perdido a no- caçar as duas. Com isso, ela se esconde. Perdido que mas ninguém a Rainbow encontrou, Dash tá ligado? ainda não sabia o que tinha invadido Vai a que- casa. Nessa hora, eu pensei Vai que que é cult. fosse a Twilight. Ela que tava caçando elas e de certa forma tava bem próxima, mas não era ela. O que Não acabou foi invadindo cult. a casa, querendo a carne das duas, era a fusão da Harriet com a Pinkie Pie. De alguma forma, aquela criatura conseguiu encontrar elas. E bom, sobre a Starlight, ela tá viva. Por algum motivo, assim que ela foi apunhalada pela Sunset, ela apagou. Mas a Sunset tomou conta tanto dela quanto da Fluttershy. As duas estão vivas. E bom, meus amigos, aqui marcamos o fim da primeira temporada de My Little Worms. Os fãs mais vidrados nessa série notaram que eu cortei alguns fillers dessa história. Eu fiz isso pra tentar Amém, focar no graças arco a Deus. principal da primeira temporada. Claramente, isso aqui é extremamente confuso. Essa primeira temporada conta com 50 vídeos, e nesse vídeo eu botei todos os pontos mais importantes. Os fillers e toda a explicação que a Twilight deu sobre como essa praga funciona vão ficar pra parte 2 desse vídeo. Mas calma, esse vídeo ainda não acabou. Se vocês Não? forem agora procurar pelo Ah. perfil da criadora, ele não existe mais. Devido a um hate tremendo que ela tomou por conta dessa série, ela apagou todos os vídeos. É que nem do E Bob pro futuro Esponja, aqui, né? Desculpa, minha voz tá estranha, eu tô viradão editando esse vídeo, mas o que eu quero falar é, o perfil da criadora Volta já pro início voltou. pra eu No momento entender. que eu tava Ah, editando vou- essa parte, o perfil tô da lá criadora já. tá de pé, aparentemente. Eu juro Ela que- voltou e provavelmente já postou algum Acho que se capítulo voltasse novo daí não dessa daria pra história entender. que faz parte da segunda Que temporada. filler. Esse é o perfil oficial da criadora. O perfil que eu utilizei pra fazer esse vídeo é esse É aqui. fanfic Ele de reupou os pônei. vídeos, mas agora que Verdade. eu terminei de editar, o perfil dela Será que ele fez um voltou. vídeo só Enfim, falando se dos vocês quiserem fillers? seguir ela ou acompanhar Isso a que a gente história vai descobrir daqui a diretamente no pouco. TikTok, é esse perfil aqui. Agora deixa o whip do passado, sem muito som, eu terminar esse vídeo pra vocês. Pra essa série continuar tendo uma vida boa, eu acho que ela precisa ter Naruto mais derreteu o maturidade termo e também não filler. ser tão Eu específica. concordo Ela com não é esse nem um take aí. pouco noob friendly. Se tu não entende bastante da lore de My Little Pony e do fandom, tu vai ficar boiando nessa série. Por conta dessas coisas, eu mesmo acabei ficando um pouco perdido nessa história. E pra essa parte 1, eu tentei focar só na história principal. Mas todas as coisas que eu cortei dessa primeira temporada, eu vou citar na segunda. Vocês podem ficar tranquilos. Se eu falei alguma coisa errada sobre a série ou sobre My Little Pony em si, vocês podem e devem... O cara é preocupado com isso. Esse eu acho que é um dos menores fatores que ele deveria se preocupar. Ele deveria se preocupar com a sua saúde, velho. Tá fazendo uma porra dessa. Vamos lá, vamos pro segunda temporada, vai? Segunda temporadinha, vai? Vamos lá, vamos lá. My Little Worms é uma série criada...
Por essas vocês não esperavam, né? Tem a segunda Dentro temporada do ainda. TikTok, sobre uma epidemia Vamos dentro vendo. do universo de My Little Pony. Aqui no canal a Ai, gente não, já já trouxe fui, a já primeira tô temporada aqui. inteira, e eu prometi naquele vídeo que quando a segunda saísse, eu ia trazer aqui pra vocês. E bom, Nossa, por ela maldito, saiu. por quem- De verdade, é por que tanta foi reviravolta prometer e tanto isso? plot twist que acontece nessa segunda Nossa, temporada, guys, que eu cheio de garanto que a plot segunda twists. temporada Agora muda supera tudo. totalmente a primeira. Então, meus amigos, My Little Arms, a segunda temporada do Apocalipse. Opa, caso vocês não tenham notado, sim, eu estou gravando esse vídeo com uma das estampas que estão disponíveis lá na minha loja. Estava literalmente saindo por aí pela floresta. Trixie é o nome dela. De todos os personagens que passaram na série, Trixie é a mais valente e inteligente nesse universo. Nesse vídeo, ela cita que tem mais de 20 dias desde a primeira infecção, e durante esses 20 dias, ela fez algumas anotações. Dentre Não elas, tem ela cita ecobag. sintomas que vão desde Será que tem ecobag canibalismo do My até Little uma Arms? resistência à Essa dor. teoria. Mas uma coisa interessante é que aqui a série oficializa a possibilidade das criaturas se mutarem e virarem uma só. Exatamente como a gente viu acontecer com a Pinkie Pie e a Harriet. A Trixie cita tá bem armada, o plano dela é se encontrar com a Starlight e a Sunset. E bem na hora que ela nos conta isso, Twilight aparece atrás dela na câmera. Na primeira temporada, ela foi infectada, se quarentenou e fugiu. Desde então, ela se tornou uma criatura que fica vagando por aí. E um detalhe interessante é que ela meio que tá com duas personalidades dentro dela. Uma canibal e descontrolada e ela mesma, a Twilight. De alguma forma, ela consegue tomar o controle da sua sanidade às vezes. E nessa cena em que elas se encontram, a série nos mostra que a Twilight tá conseguindo tomar o controle mais vezes, tendo em vista que ela não atacou a Trixie, ela só dá um susto nela. E bom, a Trixie olha pra Twilight e confirma a minha teoria. A Twilight realmente estava dividindo seu cérebro com a insanidade do parasita. E aqui a gente entende como a anatomia dessa praga funciona. Se um pônei foi infectado, ele pode ser salvo. Digamos que alguém foi infectado pelos olhos. Os vermes vão fazer um caminho dos olhos pro cérebro dessa pessoa, comendo tudo que ele encontrar no caminho. Se forem removidos os vermes que fizeram esse caminho, a pessoa volta ao normal, mas ela vai ficar com os machucados causados pelo verme. E se por um acaso os vermes tenham ficado tempo suficiente no organismo da pessoa para pôr ovos, aí é um pouco mais complicado. Como a Twilight ainda consegue tomar conta da própria sanidade, muito provavelmente as larvas ainda não chegaram no seu cérebro, pelo menos não todas. Então talvez ainda dê para salvar ela. As duas caminham por bastante tempo, Cara, até enfim pra acharem quem achou uma que casa. My Little E Arms não nela, era a Trixie biologia, vai fazer toma uma aí esse take operação. biólogo. Ela literalmente faz uma cirurgia improvisada na Twilight para remover os vermes dela, e aparentemente ela consegue remover todos. A Twilight vai disso pra isso, tudo graças a Trixie. Nessa parte a gente vai deixar esse núcleo aqui um pouco de lado e vamos pra outro. Lá na primeira temporada, Applejack se vídeo de sacrificou pra desenho que é sempre Rainbow essa Dash lore, e né? Apple Bloom conseguissem se Porque salvar. sim, é sempre uma Aparentemente, infecção, né? Apple Bloom era a Coisa última do parte tipo. que sobrou da família sempre a da mesma Applejack. As duas eram As irmãs. crianças não têm muita E a criatividade. Applejack pede pra que a Rainbow Dash salvasse ela, e ela se sacrifica pra isso. Antes de ficar pra trás pra morrer, a Applejack pede pra que a Rainbow Dash salvasse a Apple Bloom. Depois de muito fugir, as duas entram numa casa, mas acabam sendo encurraladas pela fusão da Pinkie Pie com a Harriet. No final daquele vídeo, eu digo que a Rainbow Dash sai do esconderijo que elas estavam pra ver o que tinha invadido a casa. Ela não tinha visto o que tinha invadido a casa ainda. E quando ela vê, ela literalmente foge. Abre aspas, não sei como sair desse lugar. Essa pequena menina é um incômodo. A Applejack nunca mais vai voltar. Me perdoe, Apple Bloom. A Applejack literalmente deu a vida dela pra garantir que a sua irmã ficasse viva. E a Rainbow Dash fez isso. Isso é realmente imperdoável. A Fluttershy tá sendo tratada como uma literal carne de açougue. Depois de todo Lembrei aquele de um fiasco zumbi. desnecessário Então, que a Sunset fez em ter infecção, prendido a zumbi, Fluttershy e esfaqueado a coisa Starlight, a parasita, Sunset cuidou é das sempre essa feridas ideia. das duas. A Starlight tá sendo medicada e tratada, e a Fluttershy tá aí. Pra quem não lembra, a Fluttershy é imune ao vírus. E a Sunset tá tentando fazer uma cura a partir da carne dela. Por isso ela tá aí pendurada. Lá na primeira temporada foi prometida uma ajuda da princesa Candace, mas até então ela não tinha chegado no reino. E bom, ela finalmente chegou. Nos é contado que esse vírus não ficou só na área urbana do reino, ele também chegou na realeza. E nisso Candace perdeu seu marido e filha, mas de desespero ela criou um universo onde tudo tá bem. A sua filha e o seu marido estão vivos na cabeça dela, mas no fundo ela sabe que isso não é verdade. E foi justamente essa busca imparável por sua família que tá morta que fez ela vir parar no mesmo plano dos outros pôneis. Ela encontrou a sua filha? Não. Ela achou que um dia foi sua filha, mas ela tá cega pra isso. Nessa hora, Trixie e Twilight finalmente chegaram onde a Starlight e a Sunset estavam. E bom, lá dentro a Twilight vai de novo ficar insana. Lembrando da cirurgia da Trixie? Aparentemente ela não conseguiu tirar todos os vermes de dentro da Twilight, ou então ela realmente tá com ovos alojados nela. O que importa é que ela ainda é perigosa. Com isso, Starlight e Trixie decidem prender a Twilight, tudo pra observar e... Ó, peguei aqui. Eu tô mais quieto porque eu tô almoçando. Mas ó, pega aqui, ó. Por mim, já. Peguei. Aqui, ó. Tá lá, ó, o culpado
Sempre vai ser alguém que fala espanhol. perigosa. Com isso, Starlight e Trixie decidem prender a Twilight. Eu não sei onde eu pra queria chegar esse observar take, e mas talvez toma tentar isso. salvar ela de novo. Enquanto isso... Pior que o do Bob Esponja também era do espanhol, né? Ô, o que tá acontecendo com as crianças, velho? O que tá acontecendo com as crianças que falam... O que tá acontecendo com essa... com elas, velho? Rainbow Dash tá vagando por aí. No meio dessa caminhada, ela acaba se encontrando com a Tree Hugger e a Pommel, e elas são super do bem. Elas estavam vagando por ali justamente pra ver se encontravam sobreviventes vagando, tudo pra oferecer ajuda. Elas citam ter um acampamento com remédios, comida e outros sobreviventes, e convidam a Rainbow Dash pra ir pra esse acampamento. A Rainbow Dash aceita, mas dentro da cabeça dela, a culpa tá matando ela. Ela realmente fica se perguntando se fez certo em abandonar a Apple Bloom. Ela diz que fez isso porque a Apple Bloom tava atrasando ela. É óbvio que ela errou em fazer isso, a Apple Bloom é só uma criança, pelo amor de Deus. Enfim, agora ela tá segura no acampamento com cama, comida e água quente. Aqui nesse acampamento, a série vai ter um skip de 5 dias, e no 5º dia, um novo sobrevivente chega no lugar. Simplesmente Applejack. Ela tava em processo de transformação. Ela tava virando uma das criaturas. A Tree Hugger entrega na mão da Rainbow Dash uma arma pra atirar na Applejack, já que ela era um perigo pra todo o acampamento. Eu realmente não sei o porquê ela mesma não atirou, mas enfim. Depois de muito relutar, a Rainbow Dash atira. E aqui a gente vai ter mais um skip de tempo, só que dessa vez de 4 meses. A Rainbow Dash não atirou na Applejack, ela atirou na Tree Hugger, que tava gritando com ela pra ela atirar. Ela atirou, mas não no alvo certo. É engraçado que mesmo com a Rainbow Dash dando um tiro na Tree Hugger, elas meio que continuaram amigas. Elas têm uma discussão nessa cena, mas elas ainda estão dividindo o mesmo espaço sem tentar se matar. Maturidade é tudo. E bom, Twilight tá mais uma vez em um cativeiro, sendo vigiada pela Sunset. Antes que vocês perguntem, não, a série não vai explicar nem o que aconteceu com a Starlight e nem com a Trixie. Talvez isso fique pra uma 3ª temporada. A Sunset tá tentando É isso, manter não a fala Twilight isso. Que viva terceira... e Não, que terceira temporada? Não, não fala isso, não fala isso. totalmente Não. consciente. Para, de alguma tá forma, mentindo. ela conseguiu uma medicação que retarda o avanço das larvas. E a Twilight recebe essa medicação todo dia. Rainbow Dash, Pommel e Tree Hugger estão procurando um outro abrigo seguro. Como a Applejack infectada conseguiu entrar no acampamento interior, qualquer infectada consegue. Por isso elas saíram. Durante essa caminhada à noite, elas acabam achando uma cidade abandonada. E elas realmente caminham muito por lá. Quando elas passam por um parque, elas sentem um cheiro extremamente forte. De primeira, elas não sabiam de quem era, mas pro azar delas, esse cheiro estava vindo da fusão da Pinkie Pie com a Harriet, que encontrou elas. A Tree Hugger ficou em pânico, e mesmo tendo uma perna a menos, no meio da muvuca, ela empurrou a Pommel e a Rainbow Dash e saiu correndo, deixando as duas pra trás. Mas as duas conseguem fugir também, indo pro lado oposto que a Tree Hugger foi. Já a salvo, a Rainbow Dash agradece a Pommel por não ter deixado ela pra trás. E a Pommel diz o seguinte: "Que isso, Rainbow Dash? Você faria o mesmo por mim?" É, faria sim. As duas continuam vagando juntas, mas elas não encontram a Tree Hugger. O plano das três era encontrar um outro acampamento que estava marcado no mapa da Pommel. E bom, elas continuaram o plano mesmo sem ter a Tree Hugger junto. E no caminho elas acabam encontrando um outro pônei. É sempre nessas caminhadas que eles se acham. Limestone Pie. Assim que ela se depara com as duas, ela pergunta se elas precisam de ajuda. E elas aceitam, mas com um pé atrás, por conta de algo que a Limestone Pie fala. Ela diz que no acampamento que ela faz parte tem muita comida, suficiente para alimentar de 20 a 30 pôneis. Fora isso, ela também diz que tem cama e água quente. Elas foram pro acampamento da Limestone Pie, mas no caminho a Rainbow Dash só pensava numa coisa: como que em um mundo apocalíptico, um acampamento consegue ter tanta comida fresca como a Limestone Pie citou? Tô hypado. Meu Walking Dead. Eles estavam Cara, se já é melhor que alimentando da Walking Dead, não, carne de ironicamente. outros pôneis, atraindo Walking eles Dead é dizendo ter terrível. muita comida. Ou seja, Rainbow Dash e Pommel provavelmente eram as próximas. Na noite que a Rainbow Dash abandonou a Apple Bloom, ela ficou sozinha naquela casa, chorando, até que um outro pônei quadrinho? ouviu o Fala que o choro e quadrinho é resolveu Ghost ajudar. mesmo, né? Meus amigos conheçam Big Mac. O nome Foi dele falando bem. realmente é esse. A Apple Bloom cita que tá Mas dentro a daquela série, casa meu esperando a Rainbow Deus, Dash a série é voltar, muito mas ruim. que isso já fazem horas. Nisso, o Não Big vi Mac tudo, cita que ela já porque, foi né, embora há Deus me muito livre. tempo. E isso foi o Mas do que eu suficiente vi, pra Apple Bloom confiar espero nele. que seja a Tudo última isso vez. 4 meses atrás. Agora a gente vai ver eles na atualidade. Os dois criaram um laço muito forte, no melhor estilo The Last of Us. Em mais um dia normal, os dois estavam
estavam andando por aí à procura de suprimentos. Até que o Big Mac perde a Apple Bloom de vista. Quando ele encontra ela de novo, a Apple Bloom tinha encontrado simplesmente Sugar Bell, que pelo que eu entendi é a esposa do Big Mac. O Big Mac e a Sugar Bell não se viam há meses. O Big Mac fica extremamente emocionado de encontrar sua amada, mas eles não podem nem sequer se abraçar. A Sugar Bell tá infectada com alguma coisa que não parece ser o vírus das larvas, parece ser outra coisa. Ela tá usando uma máscara e mantém um mínimo de distância. É, E Covid. sobre isso eu tenho uma teoria. Já se passaram 4 Ela meses do desde que a pode infecção pôr, né, começou. putaria. E como essa Eu ia série falar, escalona eu ia mencionar rápido, eu como- não duvido que eu o acho que vírus daqui tenha é a evoluído. lore do Eu The Last of acredito Us que de Part alguma 3. forma ele possa ter uma Alguma variante que se criança propaga aí, pelo ar, mas isso é só uma teoria minha. A série não explica o que é esse vírus da mexicana Sugar conseguiu Bell. Voltamos pra os quarentena dados- da Twilight. Sabe aquela roteiro medicação de que a The Last of Us Sunset tem 3 que dar e pra fez em Twilight? formato de Esse My Little remédio Pony. serve basicamente Faz pra muito tentar sentido. trazer um pônei e as suas Como se peculiaridades fosse com de volta. pôneis dos Ou jogos. seja, a magia voltaria Era aos um poucos desses, junto. tinha- A magia foi extinta desse universo de forma gradual por conta do vírus. Os pôneis infectados vão cada vez mais perdendo a sua magia. E se vocês olharem lá na primeira temporada, o chifre da Twilight já tava todo apagado. A magia já tava fraca demais. Aqui o chifre dela tá num nível tão baixo de magia que ele até caiu. Essa medicação precisa ser dada aos poucos. Uma dose muito grande pode causar um dano irreversível ao paciente. Nesse dia, a Sunset ia examinar o olho da Twilight. Por conta da dor, a Twilight não consegue ficar parada durante o procedimento. E com os movimentos dela, a Sunset acaba aplicando muito mais do que deveria no olho da Twilight. E algo terrível acontece. Com tantas células, larvas e magia concentrada na sua cabeça, a cabeça da Twilight vira um balão. E o que acontece com um balão quando se coloca muita água nele, ele explode. Que foi exatamente o que aconteceu com a cabeça da Twilight. A Twilight morreu por um erro da Sunset, e a Sunset não consegue se perdoar por isso. Nessa hora, a gente volta em uma lembrança extremamente importante de uns 5 a 6 meses atrás. Fluttershy tá conversando com Discordia. Discordia é um personagem extremamente poderoso no universo de My Little Pony. Ele é Caralho. tido como o espírito de caos, e o seu poder pode deformar a realidade a um grau aparentemente indeterminável. Na conversa dos dois, a Fluttershy tá extremamente triste com a forma que os outros pôneis tratam a fauna e a flora daquele universo, sempre se aproveitando de tudo, bem parecido com o que o ser erro humano médico. faz. Ela foi atrás do Não, se eu Discordia tivesse no pra pedir apocalipse, ajuda. eu tô sobrevivendo Ela um mau queria que a tempo e morro natureza por erro conseguisse médico, fico reivindicar o muito que é puto. dela por direito. O Discordia diz que poderia fazer isso, mas que os danos Nunca seriam mais irreversíveis, essa porque porra. os pôneis teriam que sofrer algumas consequências com tudo isso. Ela cita que se os pôneis vão sofrer as consequências dos seus atos, que assim seja. No ponto de vista dela, a natureza precisa prevalecer acima de tudo, o que sinceramente não é mentira. Nessa hora, o Discordia olha pro coelho da Fluttershy e decide que ele vai começar com tudo isso. Assim que o Discordia aplica o seu poder, o coelho fica com raiva e ataca a Fluttershy na perna. Quando ela nota o desejo que ela fez, ela pede para que o Discordia volte atrás e desfaça tudo. E ele diz que o seu poder já está agindo nos animais e que ele não pode fazer nada para parar. Nisso, a Fluttershy sai correndo de lá pro hospital. No caminho, ela vê o caos que tá na cidade. E no hospital, ela se encontra com a Twilight. E peraí, caso tu não tenha notado, foi assim que tudo começou na primeira temporada. Discordia é o culpado? Ele trouxe essa praga à Terra, mas a Fluttershy de certa forma também tem culpa nisso. Ela que fez o pedido. E meus amigos, assim acaba a segunda temporada de My Little Worms. É bizarro ver como de certa Graças forma a tudo Deus. acabou bem amarrado. Claro, tem bastante coisa sem resposta. Acabou. Por exemplo, o que aconteceu com a Starlight e a Trixie? Ou então, aonde que tá a Candace? Isso tudo certamente vai ser respondido numa terceira temporada, mas cara, que season finale. Eu comecei com o nariz um pouco torto pra essa série, mas ignorando os pontos que me incomodam, Para, My você não Little vai falar que isso é Worms bom. uma ótima AU, e eu recomendo Cala a demais boca, que vocês não vejam é. o trabalho direto do perfil da criadora. Eu trouxe a temporada 1 e agora a temporada 2. E pra ti que viu a temporada 1 no meu canal e esse vídeo até aqui, muito obrigado. Comentem as teorias de Toma no vocês seu aí nos cu, comentários, porque isso Nossa, que puta, cara. Não é bom, velho. Vem meter esse louco. Ah, interessante. Não é interessante. Porra, eu queria... ó, vamos ver. O que é isso daqui exatamente? Vamos ver se daqui é a terceira temporada ou não. Se for, a gente vê. Se não for, eu skipo. Eu não sei o que é isso. Ele não tá no canal principal dele. 2 semanas, né? Se vocês abrirem agora o canal Seu Whip, vocês vão ver que ele tá parado há 2 semanas já. Mas eu tenho uma ótima desculpa. O Whip aqui andou muito ocupado procurando de Lethal Company, ou então VID, e não me dá mais ansiedade. E foi por esse exato motivo que ele ficou parado. Pra mim poder descansar a cabeça e não viável. No caso, é um vídeo explicando a ligação de todos os jogos da Puppet Combo e o culto CF. Foda-se. Em My Little Worms, o universo de My Little Pony foi atingido por uma praga. Uma espécie de larva se infiltrou no reino dos pôneis, e isso funciona literalmente como uma doença. Nessa série, a gente vai seguir a Twilight, e é ela que vai ser os nossos olhos durante a história. Pelo menos por enquanto. A história começa com ela nos contando que as coisas já... Pera, daqui é tipo um recapzão, tá ligado? Aí juntou os dois vídeos. O que aconteceu Da aqui? forma que a Twilight Jack uma... É, eu acho que é ela isso diz que é mesmo. uma longa história. A Sunset vai perguntar o porquê da Fluttershy tá toda Spike.
salvo. Digamos que alguém Nossa, é literalmente isso. Exatamente o que É, tipo, é os dois vídeos juntos, é só isso daqui. Tá no Parque Russo essa porra. E cá porque a lore é complexa. Traz pra morrer, a Applejack pede pra que a Rainbow Dash salve. Candace perdeu... Caralho, é literalmente isso. É tipo, é os dois vídeos dele junto. É só isso. Ô, tá fácil ser youtuber, hein? Tá fácil, né, nessa porra. Tá. Terrível. Eu já dei minhas considerações ali no meio. Eu não acho certo, eu não gosto, eu não quero ver conteúdo desse tipo. Eu não gosto de coisas que brincam com temática, terror com desenho infantil, tá ligado? E tipo. Acho uma merda isso aqui. Tá, só que não acabou, obviamente. A gente tem esse daqui pra ver ainda. E esse daqui foi o bis. Foi a ponta final. Foi. Foi a facada final. Foi o último ato de desespero do Jumentinho. Esse provavelmente vai ser o último vídeo do Jumentinho que a gente vai ver em live. Porque, né? O frangote correu, sumiu, fugiu pra Maldivas. E esse daqui, ele deixou essa pérola aqui pra gente ver. Sim. O último resquício de Jumentinho dessa live. Daqui é um momento histórico, tá? Por isso que eu coloquei no tweet que daqui seria uma fechação de portas. Porque realmente é. Aqui a gente encerra a vida do Jumentinho. Free Showtime, é a volta das AUs. Meus amigos, que perfil estranho. Tem um tempo que... Free Showtime, é a volta das AUs. Meus amigos, que perfil estranho. Tem um tempo que vocês têm me pedido pra cobrir esse tema aqui no canal. E inicialmente eu achei ele meio... Ué? Eu tava mutado? Vocês ouviram o que eu disse? Ah, eu tava mutado, puta merda. Não lembro se eu... Nossa, tem um pagão pra me falar se tava mutado. Merda. Tava vendo o Ed? Não sei. Enfim, se eu tava mutado ou não, sei lá, foda-se. Último resquício do Jumentinho da live. Ele que pagou esse vídeo. Vamos ver. É isso. 1, 2, 3 Showtime, é a volta das AUs. Meus amigos, que perfil estranho. Tem um tempo que vocês têm me pedido pra cobrir esse tema aqui no canal. E inicialmente eu achei ele meio... Ué? Eu não entendi qual era o propósito na primeira vez que eu vi. E por conta disso, eu fiz o que eu faço com a maioria das coisas da minha vida. Eu ignorei. Tá certo, eu devia ter ignorado pra sempre, eu tô aqui né? pra me retratar. 1, 2, 3 Não, Showtime devia é ter um ARC ignorado feito pra lá sempre. dentro do Tok Tok. O que inicialmente se vende como uma espécie de fã-clube dedicado a personagens de algumas animações famosas, se mostra depois algo bem maior e um pouco mais complexo do que um mero FC. E eu tô aqui pra explicar esse ARC pra vocês. Palavras aí, eu só né? vou pedir aqui no começo do vídeo pra tu se inscrever aqui no canal. A gente tá na metade da nossa meta de 2 milhões. E a tua ajuda é muito... Esse cara é muito ajuda feliz. não. Eu queria ter E a a tua felicidade ajuda desse cara. é muito bem-vinda. Se inscreve Eu aí. queria. E agora sim, vamos Que ao inveja. Showtime. Mas primeiro, meus amigos, é uma sensação incrível quando tu usa algo todos os dias. Ah, não, sai, ópera. Sai, sabia, sai Também tem fora. o Floating Player, Não, sai fora, sai trabalhando ao fora. mesmo tempo. E uma das ferramentas mano, na área, Ô, acertar sobre quais coisas tal personagem Pronto. gosta, quais ele tem medo, tudo isso baseado no que o criador acha, o famoso headcanon. E o primeiro vídeo dessa série vai ser sobre os personagens daquele desenho The Loud House. No caso, a gente vai Imagina ver se ele quais lê são meu os filmes quadrinho, preferidos ele faz desses um vídeo de personagens. 30 minutos, Tá, esse vídeo não tem nada de errado, até por ali. Todos os personagens vão ter gostos normais, tirando o fato de que a personagem Lisa não tem filme preferido. Ela vai aparecer sozinha com um som estranho de fundo. Lisa. Também tem o fato de que a personagem Lina, que tem o Tarzan 2 como filme preferido, não existe. Ela simplesmente não existe em The Loud House. E a última coisa estranha é que o filme preferido do personagem chamado Lincoln é a Serbian Film. Cara, se tu não Caralho, sabe o que é cult, tá? É cult. Esse é cult, tá? Que isso, moleque. É o único chat da casa.
No mínimo anel do Matuto, Sério, caralho. o filme, nem pesquisa. É literalmente a pior desgraça já gravada e titulada como filme existente. É sério, na minha opinião, tu ter uma cópia desse filme deveria ser considerado um crime e eu não tô exagerando. É sério, eu não Nossa, deve ser, não deve- cara, eu não vi esse filme. Mas do jeito que tá descrevendo, deve ser não deve ser nada demais, não é possível. tô exagerando. E esse filme é o filme preferido do Lincoln, que é de Gizinho. Ok, 3 coisas diferentes a se pôr na gaveta de evidências. No próximo vídeo a gente vai ir para o incrível mundo de Gumball. E nesse vídeo a gente vai descobrir quais são os É tipo as pessoas que falavam que Megan's Missing é tipo, nossa, meu Deus, esse filme é um crime, não sei o que. Aí vai ver o filme é a maior tosqueira do mundo. Tá ligado? lanches favoritos de Porn cada Torture. personagem. O Gumball, torta de Que framboesa. Darwin, a comida Caralho. de peixe. Previsível. É tipo Jogos Mortais depois do 3. Faz sentido. Giblet é Skittles? Isso é Skittles. Mas o que é isso? Giblet? De primeira, eu achei que esse mano aqui fosse o protagonista daquela cópia chinesa de Gumball, mas não tem nada a ver. Eu cheguei a procurar por esse Giblet no desenho mesmo. Vai que ele é um personagem de um episódio só. Mas não, ele não existe. Bem parecido com o que rolou com a Lina em The Loud House. Ok. Por algum motivo ele tá aqui. Vamos Esse continuar. boneco é Depois putaria, dele eu vai achei da hora aparecer o a mãe design do dele. Gumball, que tem algo bem normal de comida preferida. E depois dela vem a Penny. E o lanche preferido dela é fentanil. Que se caso tu não saiba, fentanil é um remédio anestésico, mas que é comumente usado como droga. E esse é o lanche preferido da Penny. E a parada tá começando a ficar pesada. Meu Depois da Deus. Penny a gente vai ver o Ricardo. E por algum motivo, a comida preferida dele é tudo, tá? Por último, a gente vai ver a Anaís, e a comida preferida dela é bem normal também. Mais coisas pra pôr na nossa gavetinha de investigações. Próximo vídeo. Nesse próximo vídeo a gente vai continuar no incrível mundo de Gumball. Aí, o cara porém, tá passando mal fazendo esse vídeo, ele não para, tá dessa ligado? vez a gente vai estar conferindo Pelo menos esse daqui é meio torturante, tá? Esse daqui é meio... Não é torturante igual o My Little Worms ali. Esse daqui dá pra ver e não vomitar, tá ligado? um dos locais preferidos dos personagens. É cada tema mais específico que o outro. Eu aposto que o local preferido do diretor Brown é o armário da sala dele, junto da senhorita Simio. Yeah, boy. O vídeo começa nos mostrando Do nada. que o local preferido do Gumball é a casa dele. Local esse que também é o preferido do East, seja lá que desgraça seja essa. East é mais um personagem headcanon que só foi enfiado aqui nessa série. Ou seja, ele não existe em lugar nenhum fora aqui. Ele parece uma versão bugada e violeta do Gumball. E o seu local preferido é a casa dos Watterson. E isso aqui tá com uma vibe meio Hugo Simpson. O local preferido do Darwin é o seu aquário, apesar dele parecer estar se afogando, por mais irônico que isso seja. E o local preferido do Giblet é a fábrica de Skittles. O local preferido da Penny é o armazém, bem escondido, perfeito pra fazer coisas não legais no sigilo. E o local preferido da Anaís é a Disney. No vídeo seguinte a gente vai continuar com Gumball, mas dessa vez pra ver as músicas preferidas de cada personagem. E todos os Cara, personagens por que o caralho do Jumentinho queria que eu visse isso? Agora vão ter paramos pra gostos pensar musicais nisso. normais, até a gente Caralho, chegar no início. Jumentinho. Quando ele aparece, Jumentinho, por favor, volta, só pra me explicar por que você queria que na eu visse tela, isso. a O gente que vai que ser tinha de importante agraciado pra com eu ver uma aqui? cifra de César. Cifra de César é uma codificação onde o alfabeto equivale ao contrário. Logo, o A Não, mas essa tatuagem dele aqui é meio ruim, né? de Da César. Silva. Cifra de César Acho que é eu uma comentei isso, codificação né? Que tem um flashback aí. onde o alfabeto Meu comentando isso. Olha, mano, essa tatuagem é muito ruim, velho. Uma carinha triste. Aqui, daqui é um monte de bloquinho, nossa. Não. contrário. Logo, o A se torna o Z e o B vai se tornar o Não Y vou falar e nada, aí por não. diante. Se a gente pegar essas letras que estão no vídeo, reescrever e jogar no tradutor, ele não vai dar em nada. Isso porque a codificação tá 7 letras à frente. Ou seja, o A equivale à 7ª letra do alfabeto. O A equivale ao G. E aí por diante. E fazendo essa tradução, a gente consegue a seguinte frase. Eu sou uma coisa gelatinosa, macia e grande, suavemente arredondada, sem boca, com buracos brancos pulsantes preenchidos por névoa, onde os meus olhos costumavam estar. Pra quem não tá lembrado, essa frase vem diretamente de I Have No Mouth and a Mustard Caralho, que isso? Pega! O que isso? Não, puxou o I Have No Mountain. Daí você não esperava, tá? Depois falam que não é cult. Screen. Essa frase faz parte do monólogo final do personagem Ted, depois dele ter sido transformado nessa criatura por AM. Se por acaso tu se interessar pela história, tem vídeo aqui no canal Eu tenho muito interesse, eu não vou ver por você. sobre. Ok, vai pra gavetinha de evidências também. E antes que eu me esqueça, essa é a música preferida do East.
Eu amo como a música seguinte não tem nada a ver, mas ela é a cara do Tobias. No próximo vídeo a gente vai pra Jovens Titãs em Ação, e a gente tá aqui pra ver os sorvetes favoritos de cada personagem. E todos os personagens têm gostos bem comuns. A Estelar gosta de sorvete de morango, o Cyborg de flocos, o Mutano gosta de sorvete de pistache, a Ravena Amora e o Robin gosta de sorvete sabor Robin. E tem mais uma pessoa pra falar o seu sabor favorito, alguém chamado Brandon Miller. Quem é esse Brandon Miller? A gente mal conhece... Ô, meu, racharia de riso. Eu tô no TikTok, aparece isso. Esse cara e já sabe parte da lore dele. Ele gosta de sorvete de baunilha. Eu, particularmente, prefiro chocolate. Eu também. No próximo vídeo, a gente vai voltar Morango lá é pro o mais incrível mundo de gold. Gumball pra ver os maiores medos dos personagens. E nesse vídeo, a gente vai ver que os personagens do desenho estão começando a notar que tem alguma parada estranha rolando. E a gente começa pelo Darwin. O medo do Darwin é de ficar perdido. O da Nicole é o JP Morgan, que é um financeiro americano. É só isso, é um monte de coisa aleatória, tá ligado? Não tem muito sentido. Nossa, a Nicole tem o medo medo do do tal Giblet é de cara. ficar sem suas balas. E o Tem medo nada- do Gumball é o Whist. Vale lembrar que o local preferido do Whist é a Mano. casa dos Walterson, então assim, dorme de olho aberto. E por mais estranho que possa ser, o medo do Gumball não é o mais estranho desse vídeo. O mais estranho é o medo da Anaís. Isso porque o medo dela é medo de ser o único personagem real e consciente em um show cheio de alucinações e fantasias. Bem específico, né? Pois é. Tudo indica que a Anaís tá criando uma certa consciência de que ela tá no mundo fantasioso. E eles estão notando que tem coisas erradas. Afinal, o Gumball já notou seu plano estranho e tá com medo dele. Ele tá tentando evitar o Whist. E o medo do Ricardo é o filme Croods. Esse Dá medo, tá? é bem mais ou menos mesmo. Nos próximos 2 vídeos, a gente vai ver os hobbies favoritos dos Jovens Titãs e um outro mostrando os animais favoritos deles. E também vai ter um vídeo ambientado em Bob Esponja, mostrando as músicas favoritas dos membros não, da Bob Feira do Esponja Biquíni. não. E em ambos os vídeos, o tal Brandon Miller aparece. Eu acredito que esses vídeos servam só pra mostrar que o Brandon consegue cruzar de um desenho pra outro, seja lá o que ele seja. O vídeo também mostra que o animal preferido do Brandon é o Robin, ou seja, o Brandon é o Batman. No vídeo seguinte, a gente vai ver os sorvetes favoritos da tropa do Gumball. E o que tem de relevante nesse vídeo é que a gente descobre que o East não gosta de sorvete porque ele é intolerante à lactose. Também tem outras coisas estranhas nesse vídeo, como por exemplo, o João Banana gostar de sorvete de banana, o que é... E o sorvete preferido da Sarah é ela mesma. Mas tirando isso, a gente só precisa guardar na mente que o East é intolerante à lactose. A gente vai voltar nessa informação ainda. No vídeo seguinte, a gente vai ver os cheiros favoritos dos Jovens Titãs. E esse vídeo não tem nada de importante a se citar. Eu só queria mostrar que nesse vídeo vai aparecer um personagem chamado Cyborg 2. E que o cheiro preferido dele é Casa do Mal. Ok. Eu sei que até agora Cara, a criança que fez isso é muito autista, velho. Puta tudo isso tá merda. parecendo só um monte de informação jogada, mas já vai fazer sentido. E já que eu tô jogando um monte de informação aleatória, deixa eu jogar mais uma. Tamo quase com 300 mil lá no Insta. Tomando. A gente vai ver os animais que a tropa do Gumball menos gosta. O que é importante desse vídeo é o animal que o East menos gosta e o animal que o Larry menos gosta. O do East são vacas. E essa informação vai de cara pra informação de que ele é intolerante à lactose. Afinal, vacas dão leite. E é bom. O animal É só que o Larry isso que menos vai- que gosta importa essa são informação. lactídeos. Isso é um lactídeo. Tá, vamos botar a cabeça pra funcionar. Lactídeos é uma palavra que não existe no inglês. Tá faltando um E entre o D e o S pra formar lactides, ou lactídeos. E calma, eu sei que você já deve estar aí felizão achando que, eu resolvi! Lactídeos tem a ver com a intolerância à lactose do East? Então... mais ou menos. Isso porque, apesar de parecer, a palavra lactídeos não tem nada a ver com laticínios. Eu acredito que lactídeos colocado aqui tenha sido um erro do criador, ou talvez uma forma que o criador usou pra despistar a resposta. Mas assim, apesar de que essa Nossa, isso tentou, foi uma... Se isso foi uma tentativa de despistar, porra... Tentou pouco. palavra não tenha nada a ver com leite ou laticínios, essa criatura chamada Lactides tem sim conexão com o East. Afinal, caso tu ainda não tenha notado, analisando a imagem de ambos, os dois são da mesma espécie. O East também é um Lactide, mesma cor de pele, mesma cor de olho. Nessa parte em que aparece o medo do Larry, bem rápido vai piscar um código, e ele tá codificado em base 64, e traduzindo ele a gente consegue a seguinte frase: cada osso do seu corpo costumava pertencer a algo macio, eu me lembro. Tá, ainda tá muito cedo pra teorizar alguma coisa. Vamos continuar. No vídeo seguinte, a gente vai ver as comidas que os Jovens Titãs menos gostam, fora as aleatoriedades do vídeo, como por exemplo, o Mutano tá com medo do fim do universo. Nesse vídeo, a gente também vai ser apresentado a mais um personagem, o Ganch, que não tem nada de especial. E claro, tem algo de errado com a Ravena, é só olhar pra ela. Ela parece estar passando tempo demais com o Brisa do No One Not Human. Ó.
Ist, Lactide, Ravenna, todos compartilham de uma característica, olhos roxos, mas com ela é diferente. O Lactide é uma criatura nova, o Ist é um clone, mas a Ravenna, ela ainda é a Ravenna. Ela simplesmente se transformou, e a comida que ela menos gosta agora é leite. Quando a Ravenna aparece na tela, a gente vai ter acesso a mais um código, e traduzindo ele, a gente consegue a frase, estou aprendendo. Aprendendo o que, Ravenna? No vídeo seguinte, a gente vai ver as fotos de bebês dos personagens, tanto dos Jovens Titãs quanto do Gumball. Mas na real vai ficar tudo fora de ordem, tanto que vai aparecer personagens que não é nem de um nem de outro, e até mesmo personagens que não existem. Enfim, esse vídeo é importante. Personagens que não é nem de um nem de outro, e até mesmo personagens que não existem. Vai tomar no cu, velho, essa porra. No way, velho. Weaver House from Titan Teen. No way, man. Sim, enfim. Esse vídeo é importante porque quando a Ravenna aparece, vai aparecer junto dela mais um código, foda, que velho. traduzindo a gente consegue uma fala de um dos membros dos Jovens Titãs. Eu tentei oferecer a ela um cereal básico no café da manhã. Eu só queria ajudar, já que ela não tem comido muito. Eu não sei o que eu fiz de errado, passei mal mas o depois ataque dessa. deixou O um Evil House corte me na pegou, lateral do velho. meu rosto. Aparentemente, alguém tentou cuidar da Ravenna, já que ela tá visivelmente diferente e sem comer. E essa pessoa foi atacada por ela. E a gente descobre quem é essa pessoa no vídeo seguinte. Isso porque durante as informações, a gente vê que o Mutano Que tá triste mostrando com esse uma vídeo. cicatriz Não, no esse rosto. vídeo é meio Era triste esperado mesmo. que de fosse ver. ele quem tentou ajudar a Ravenna. Afinal, os dois têm um romance velado nos Jovens Titãs. Ele quis ajudar e se machucou. No próximo vídeo, a gente vai voltar pro incrível mundo de Gumball, pra ver o hobby favorito de cada um deles. O Ist é observar. E essa é a informação mais pertinente pra falar desse vídeo. No vídeo seguinte, onde a gente vê os filmes favoritos dos Jovens Titãs, a gente pode ver que o ferimento do Mutano não tá se curando. Na verdade, ele parece estar piorando, ficando ainda mais aberto e roxo. Roxo, exatamente como os Lactides. Talvez isso seja uma infecção? E qual a melhor forma De novo, de evitar só isso? tem Eu isso. acredito que seja mantendo distância. E eu não fui o único a pensar isso. Isso porque no vídeo seguinte, aonde a gente vê a bebida favorita da tropa do Gumball, a gente pode ver que a Penny escolheu leite, mesmo que o seu rosto não pareça concordar com essa decisão. Muito provavelmente ela escolheu leite porque os Lactides são intolerantes à lactose. Ela tá querendo se proteger e escolheu a forma mais óbvia pra isso. Uma coisa que a gente também descobre nesse vídeo é que a Penny tem uma questão com os Lactides. No final do vídeo vai aparecer a silhueta do pai dela, seguido de um áudio estático. Se a gente pegar esse áudio e jogar ele no espectrograma, que é um programa feito para transformar áudio em imagem, a gente consegue uma imagem da Penny abraçada no próprio pai, seguido da frase: "Eu não vou deixar acontecer de novo". O que me faz crer que essas criaturas tenham feito algo pra Penny ou pra sua família, muito provavelmente o seu pai. No vídeo seguinte a gente vai ver os locais favoritos dos Jovens Titãs. E nesse vídeo a gente pode ver que o corpo do Mutano tá começando a sentir os efeitos da infecção, ficando com a pele cada vez mais roxa e inclusive tendo alguns glitches no seu braço. Alguns personagens vão aparecer meio tristes ou assustados, como a Evil House ou a própria Estelar, literalmente na primeira cena do vídeo, bem na chamada. E a Ravenna continua do mesmo jeito. Ah, e tem o Brandon Miller. Ele ainda aparece em todo o santo vídeo. Tá aquecendo o cadeiro, coitado. No final desse vídeo, durante um pequeno glitch na imagem, a gente vai conseguir um link pro Google Drive. Afinal, isso aqui ainda é um ARG. Ele tem que nos mandar pra algum lugar fora do Tok Tok em algum momento. E, bom, com esse link a gente consegue uma parte de um diário que não ficou claro se ele é do Cyborg ou do Gant, que é aquele personagem que Esse só surgiu boneco é porque putaria. a julgar pela cor da letra, eu acho que é do Nossa, Gant. velho. Eu não tinha aguentado essa. Não tinha Nessa aguentado folha, isso aí pra ele vai almoçar. citar que o Robin tá agindo igual um babaca. O Nossa, Gant vai citar devia que ter o ficado Robin ficou almoçando, extremamente irritado com alguma mentira que o Mutano falou. A mentira do Mutano poderia ter colocado a equipe em risco. A mentira, na verdade, é uma omissão. O Mutano tentou proteger a Ravenna e não contou da infecção dela. Agora que o Robin descobriu, ele tá tentando manter o Mutano preso no quarto dele de castigo, enquanto prende a Ravenna no laboratório dele. Tudo pra poder fazer testes nela que ele não conta pra equipe quais são. O Gant também vai citar que ele é ignorado, como se não fizesse parte da equipe. É porque ele realmente não faz, né, tadinho. Enfim, recapitulando. Ravenna tá infectada com Lactides e tá se transformando em um. Ou como ela mesma diz, estou aprendendo. No processo, ela infectou o Mutano. Inclusive, nesse vídeo, a gente consegue ver um frame bem rápido que mostra o Mutano se transformando de uma forma bem mais drástica. Vendo tudo que tá rolando, o Robin trancou a Ravenna no laboratório e o Mutano no quarto dele. Ele tá fazendo testes na Ravenna, mas não fala que testes são esses. Quando ele aparece nesse vídeo, a gente tem mais uma frase criptografada
criptografada, que segundo a galera nos comentários, tá E escrito o Evil House, "Foi para um velho? bem Não maior". vamos mostrar mais Essa logo frase, do vinda do Evil cara House? que trancou a Tava Ravena no interessado. laboratório pra estudos, só me remete a uma coisa. Mas será? Quando o Mutano aparece nesse vídeo, a gente também consegue mais um link pro Drive. E dessa vez é pra uma carta do próprio Mutano. E também uma foto do quarto da Ravena. E a carta dele diz o seguinte: o Robin disse que fez tudo o que pôde. Ele é um mentiroso. O livro de feitiços dela foi deixado aberto. Isso não tá certo. Nesse mesmo link, a gente vai ter uma foto do quarto da Ravena e o seu livro aberto. Muito provavelmente, o Mutano queria que o Robin levasse o livro pra comentar ela, sobre esse pra que assunto, assim sobre ela esse pudesse desenho. fazer É ruim algum demais. feitiço que revertesse tudo. Os Jogos Isso ia ser bem Titãs? mais simples, na verdade. É por isso que o Mutano fala que o É. Robin é mentiroso Não quando ele sou diz muito que tá fã também, tentando não. de tudo. O Robin tá ignorando a provável Não, solução tem- mais tem gente simples. que hoje em dia Tudo pra ficar bate estudando palma, e testando fala, a Ravena "Nossa, e a sua infecção. Inclusive, a Ravena nem não vai é tão ruim aparecer quanto nesse as pessoas vídeo. E em falam." mais nenhum, nem mesmo De nas fato, thumbs não é tão ruim deles. quanto as pessoas falam, Justamente mas porque ela tá também não é passando por bom. testes no laboratório. O Mutano também uns não três vai mais perfis que ele aparecer é a muito partir daqui. espertinho no Muito texto. É, provavelmente então. porque, assim como a Não, dá pra Ravena, ver que tem ele um tá sendo carinho mantido preso. Só que no seu quarto. por cima No vídeo do- seguinte, a gente vai ver os números dos preferidos dos episódios que os- personagens de tá Gumball. ligado? E As nesse pessoas vídeo vai fazem ter isso mais pra algumas realmente coisas quererem escondidas. Eu não fazer tenho um desenho certeza, mas engraçadinho quase e tal. todos os números que vão aparecer aqui Mas têm uma é meio simbologia Family por Guy, eu ia trás, falar sendo exatamente da isso. Penny o mais importante. O seu número é 444. E esse meio de número bom mesmo. sempre é ligado à proteção, guias espirituais, uma força, um manto. Meio de um monte de Manto que bosta, tem uma provavelmente coisinha lhe foi legal. É dado meio pelo seu isso pai, mesmo. que foi atacado e perdeu a vida pros Lactides. Do lado dela tem uma Nossa opinião- foto, nossa que se opinião trata tá de uma estátua da alinhada. Joana Dark. Caralho, que eu vi isso, que eu vi isso, que eu vi isso. Que eu vi isso, que eu vi isso. Caralho, caralho, foi mal, desculpa, não fala mais do Jovens Titãs. One, two, Puta na mesma que frase, pariu. o Cyborg também cita Nossa, agora onde que a gente tava? No vídeo seguinte, na prévia dele, a gente consegue ver todos os membros. Não, não tava aqui, tá muito Fotografada, pra longe. ela cita que no Obrigado. Drive. E essa pasta tem uma Cara, eu não foto lembro que tá- se trata ah, de eu uma lembro- estátua tava da aqui por Joana aqui. Dark, que junto do contexto da Penny ter perdido o pai dela e o número que ela escolheu Deixa e o aí, que não ele tava aí, representa, agora tá aqui- faz tá total agora. sentido ter É uma isso. foto da Joana Dark aqui. Afinal, ela é considerada historicamente uma heroína da França. Pois bem, pegando essa foto e estourando o brilho dela, tem isso aí, que eu não faço a menor ideia do que seja. Mas pesquisando na wiki sobre, eu descobri que isso daí é um Referência link pra uma cult, pasta referência Joana zip no Dark. Drive. E essa Personagem pasta mais tem uma cult senha. da- E a das gente histórias. já consegue ela. Continuando com o vídeo. Durante o vídeo a gente ainda vai ter mais duas mensagens secretas. Uma delas vai aparecer no momento em que o East aparece na tela. Esses emojis são a mensagem. Vamos lá. Pra fazer um diferencial Sim. dentre todas as cifras e codificações que tem nesse ARG, o criador simplesmente impressionante resolveu mesmo. criar uma criptografia própria baseada em emojis. E eu não faço a menor ideia de como a comunidade descobriu e Fiquei traduziu. chocado. Mas eles Internet é muito criaram foda essa pro QP. tabelinha aí. E usando ela pra traduzir esses Não emojis, concordo, a gente mas consegue essa frase. Você também vê É isso? meio foda. Essa violeta sempre se espalhando, florescendo e sangrando por. O East tá vendo a infecção acontecer em outros universos. E quando eu digo outros universos, eu digo outros desenhos. O East e os outros infectados estão meio que Já tô agindo derretendo como no agentes cérebro, do são 3 caos. horas disso Apesar já. de que eu não faço a menor 3 ideia de horas, como o East nasceu 2h59. e nem como a Ravena foi 3 horas infectada. vendo O que conteúdo importa é que ela duvidoso. infectou o Mutano. E pelo menos na casa do vizinho, isso tá dando o que falar. E por falar em dar o que falar, a última a aparecer nesse vídeo é a Anaís. E por meio de outra mensagem criptografada, ela cita que a Penny tem seguido e stalkeado o Giblet pela escola, aquele Gumball verde. Esse personagem, assim como os Lactides, surgiram no mundo do Gumball. E a Penny provavelmente tá tentando ir atrás de respostas. Por último, mas não menos importante, no último frame desse vídeo, a gente tem acesso a essa imagem. Ela não faz muito sentido, mas pode ser importante. Então ela vai direto pra gaveta de evidências. No vídeo seguinte, na prévia dele, a gente consegue ver todos os membros ou chorando ou tristes. E quando a narradora vai citar o Mutano, a voz dela corta. E a gente consegue só ouvir moscas. Tá, eu acho que a gente já sabe exatamente o que rolou. Mas vamos ter certeza antes de sair falando que o Mutano... No final desse vídeo a gente ainda tem mais uma frase criptografada. Basicamente se trata de uma fala do Cyborg, onde ele fala que o Robin tá sumido em prol do laboratório dele, onde tá a Ravena. Nessa mesma frase o Cyborg também cita que tanto ele quanto a Ravena vão descer no laboratório do chorar, Robin pra também ver o que quero. tá rolando. Ainda E bem que bem esse é o no último fim desse vídeo da vídeo a live. gente consegue mais uma imagem que não faz Nossa sentido. Senhora. Mas se a gente juntar ela com a outra que a gente tem que é parecida, pum! Uma frase. Cuidado com a flor violeta. O que é importante dessa frase é que, se vocês notarem, o Violet Bloom da frase tá sublinhado. Isso porque Violet Bloom é a senha daquela pasta zip que a gente conseguiu. E dentro da pasta a gente consegue uma manchete do jornal de Elmore. E lendo esse jornal a gente consegue descobrir o que aconteceu com a Penny e com a família dela. O que rolou é que o pai da Penny tem sido visto vagando pela madrugada por Elmore. Só que isso é impossível. muda tudo. Simplesmente porque Patrick Não dá nada, Fitzgerald
tá morto. A sua vida foi tirada num triplo homicídio que levou a sua esposa e a sua filha mais nova. Pra ter Meu certeza Deus que não do tinha céu, nada velho. sobrenatural rolando, Ele a tem que polícia escalonar exumou um o corpo pouco. dele. Abriram a cova dele pra ter certeza que ele tava lá, enterrado, sem vida. E ele de fato tava lá. Ou seja, a gente tem um imitador por Elmore se passando pelo pai da Penny. E detalhe, esse clone do pai da Penny tá sendo associado pela polícia a uma série de desaparecimentos que estão acontecendo por Elmore. Pra quem não entendeu o que tá rolando, a gente recebeu um chamariz naquele espectrograma que algo tinha rolado com o pai da Penny. E agora a gente descobriu que foi com toda a família dela. Lactide. Foi o Lactide que fez o triplo. E depois de fazer, a criatura tomou a forma do pai dela pra fazer mais vítimas. A gente viu a mesma coisa acontecer com o Gumball. O East é o seu clone do mal, e como a gente viu lá no começo do vídeo, ele queria pegar o Gumball, tendo a casa dos Watterson como seu local favorito e etc. A criatura é bem mais sádica do que a gente pensava. Portanto, se derribará então é tipo a casa Skinwalker e suas pedras misturado e a sua com madeira, ficção, como também todo o barro misturado da com casa, qualquer e se outro levará ar para genérico fora do da tipo. cidade a um lugar imundo. Levítico 14:45. Eu não sei porquê, mas esse versículo bíblico tá aqui. Interpretações podem comentar à vontade. No vídeo seguinte, a gente vai ver os Não dá, feriados não, é muito favoritos ruim. dos Jovens Titãs. Eu vou fazer meu Pois vídeo bem, de a Kamen coisa Rider, importante tá lá no coloca final do infecção vídeo. nessa Isso história porque que quando com eu vou certeza vai mostrar o viralizar feriado no favorito do no Mutano, TikTok. a gente vê uma conversa fora da série. Uma quebra da quarta parede. Nesse vídeo, a gente tem uma conversa da pessoa que posta esses vídeos com a pessoa que os cria. A conversa é basicamente a pessoa que posta o social media se recusando a postar uma parte desse último vídeo que a gente viu. A gente viu uma versão censurada dele. Segundo esse social Aquele media, vídeo me esse quebra. vídeo é Aquele extremamente vídeo é muito inapropriado pro público deles. Outra coisa citada O pelo dos social Jovens media é Titãs que ele lá, sabe que o criador aquele desses guri me vídeos tá quebra mais acessando uns ainda, arquivos que aquele ele não melhor. deveria. E ele deixa bem claro Obviamente que não se ele chegam não fizer perto do conteúdos Evil mais House, claros né, daqui que o pra Evil House frente, é muito ele bom. vai passar tudo pra uma pessoa chamada Sr. Miller. Ok. Pelo que eu entendi, a gente tem 3 cabeças comandando o 123 Showtime aqui, o perfil. São eles o tal Sr. Miller, que é tipo o encarregado, a pessoa que tá criando esses vídeos e mais uma pessoa que tá postando eles, que é a pessoa que escreveu essa mensagem, o social media. Aparentemente, a pessoa que escreveu essa mensagem sabe que quem tá criando os vídeos tá vacilando. E se a pessoa que tá criando os vídeos não parar de vacilar, ela vai ser caguetada pro Sr. Miller, que é meio que o Big Boss da parada. Pelo menos foi o que eu entendi. Nessa mensagem também tem um link pra um vídeo do YouTube não listado. E acessando ele, a gente cai no exato vídeo que a gente acabou de ver, porém contendo a parte que foi cortada. Lembra que o Cyborg e a Ravena tinham falado que eles iam ir no laboratório do Robin? Eles iam lá ver o que tá rolando? Então, eles Ele tem foram. muito E erro de foram gravação, com uma né? E, tipo, tropa ele não, lá tipo, embaixo. Tudo Tipo, ele tá... Olha que bizarro, tipo... Ele erra uma informação no vídeo e ele não, tipo, corta o áudio original, regrava e bota certinho, não. Ele, ele bota um áudio dele estourado por cima. pra dar de cara com o óbvio. Não, identidade eu acho isso. O Interessante. Mutano perdeu a vida. A Ravena já tava aqui embaixo. Em algum momento ele foi trazido também. E muito provavelmente ela fez isso com ele. A Estelar se sente culpada deixando em por evidência, isso. ó, A ei, Terra guys, ei, jura ei. vingança contra o Robin. Tipo, nem a quando ele Jinx tá, tipo, tenta usar gravando, da calma né, e da tipo- razão, mas já é tarde. Ele não A Terra percebe sai quando ele dali, tá mas não gravando, importa. fazendo O Mutano a perdeu narração. vida. E isso Ele foi não culpa do percebe que ele Robin que não errou. ouviu ele. Se eles tivessem pegado o livro da Pra, tipo, Ravena, talvez as refazer, né, coisas a fossem frase. diferentes. Ele só vai, Nesse só mesmo vai canal indo. a gente ainda vai ter mais 2 vídeos. Sendo um deles o momento em que o clone do Mutano, o Gant, é criado. E a gente também tem a provável única footage do East. Só pra recapitular, East é o clone do Gumball que tá infectado com Lacticide. Nossa, Pois mas de bem, novo, quem tá eu falando preciso e explicar disso, gravando é tô a 20 narradora da minutos vendo série isso. inteira, que a gente não faz a menor ideia de quem é. A recap, guys, que a lore é complexa. Recap. Ok, agora a gente vai pro último vídeo postado até o momento. A Terra nos E o vídeo quadrinhos vai tem lore mostrar mais os sombria filmes que essa favoritos fanfic dos aí. personagens de Gumball. Qualquer Mas o coisa que tem realmente lore mais importa é que no bizarro momento que em que o isso. João Banana vai Então, mostrar é o seu uma filme criança de favorito, 12 anos a gente fez. vai ter acesso a uma conversa da Anaís com o próprio João Banana. E nessa conversa fica claro que a Anaís e o Giblet, essa conversa deixa claro que quadrinho, a eles Terra dois viraram dormia com amigos. Slade. E pausa, eu preciso Shed. falar algumas coisas. Essa série não explicou um monte de coisa que não estão fazendo sentido. O Gumball tem 2 clones, enquanto o Mutano e o Cyborg só tem um. No caso do Gumball, a gente tem o East e o Giblet. O Mutano tem o Gant e o Cyborg tem o Cyborg tinha 2. 12, 14 Desses e o 3 Slade clones, 40. somente o East é do mal. Ok. O que é o Cyborg Meu 2, o Gant Deus. e o Giblet? A Anaís está em perigo andando com o Giblet? É estranho, porque esses personagens parecem totalmente inofensivos. Na minha cabeça, Eles esse sequer personagem parecem de Jogos propagar a Titãs infecção tinha, do sei lá, Lactide. Isso se esses 3 tiverem alguma 20 relação com anos. isso. Eu só queria levantar esses pontos porque Sabia eles não que eles fazem eram sentido tão pra mim, jovens. não devem estar fazendo sentido pra ti, e infelizmente vão continuar não fazendo sentido. Aparentemente faz o sentido, né? Giblet, Jogos o Titãs, Cyborg né? e Eu o sou burro Gant também. convenceram a todos que eles são só clones do bem, mas eles não convenceram uma pessoa.
Nessa conversa, o João Banana vai chamar a Anaís e o Giblet pra sair, mas por conta dos desaparecimentos que estão tendo por Elmore, a Anaís e o Giblet precisam voltar pra casa antes do anoitecer. E por mais que pareça de boa ficar na rua até mais tarde, não é. Afinal, tem uma aura pesada pairando sobre Elmore. Pombos têm aparecido sem vida pela casa de alguns moradores de lá. E apesar da Anaís não enxergar o peso 100% disso tudo, o João Banana enxerga. O mal tá se espalhando em Elmore. Os responsáveis vão ter o que deles. Por meio dessa conversa, a gente descobre que a Anaís e o Giblet vão ver um filme. E ainda nesse vídeo, a gente consegue um link pra mais um vídeo não listado no YouTube. E nesse vídeo a gente vê um momento em que os dois se encontram na casa da Anaís. E bom, o Giblet trouxe pra Anaís uma carta que foi colocada no armário dele. E ele não sabe nem o que significa e nem quem colocou ela lá. A carta tá codificada com aquela cifra de emojis. E traduzindo eles, a gente tem a frase: você não pertence aqui. Eu sei. O que você tá escondendo? Lembra que eu falei que o Cyborg 2, o Gant e o Giblet não conseguiram enganar uma pessoa apenas? Essa pessoa é a Penny. A Penny, que teve a sua família destroçada por uma criatura que, depois de acabar com todos, virou um clone do seu pai pra trazer a desgraça a mais pessoas, infectando e dando sumiço com elas. Essa Penny, que viu seu pai ser clonado, que viu algo idêntico ao seu pai fazer coisas horríveis, vocês acham mesmo que ela vai deixar outros clones andando por aí sem fazer nada? Ela vai fazer. E ela vai começar pelo Giblet. E a gente vai descobrir como isso vai se desenrolar quando o criador resolver postar mais partes desse ARG que tá parado há mais de 2 meses. Inferno! Meus amigos, fazia um tempo que eu não ficava entretido com o ARG de verdade. Apesar de eu ser bem cagão com links, eu amo o ARGzinho que ele manda pra tudo que é lado. E esse ARG foi bem gostosinho de resolver. Eu resolvi ele todo numa tacada só. Eu fiquei um dia inteiro nisso e escrevi tudo no mesmo dia. O cara fez tudo isso em um dia. Meu Deus. Eu fico triste com uma notícia dessa. Ficou triste. Graças a Deus. Entretido na onda, para, né? Não, mano, é muito... Não é possível. Ou esse cara é muito feliz e a gente é muito triste pra ver graça em pequenas coisas como essa. Ou, sei lá, ele tá mentindo. Não é possível. Se Deus quiser, o criador morreu. Que Deus te ouça também, que Deus te ouça. Cara, nada contra o Hip. Ele parece um cara muito maneiro. Mas eu não sou fã do conteúdo dele. Acho que eu deixei isso bem claro. Toda vez que a gente vê algo dele é uma atrocidade diferente, velho. Mas tudo bem. Mas ele parece ser um cara gente boa. Parece ser um maneiro. Porra. Não tem outro conteúdo não, velho. Pelo amor de Deus. Você já narra melhor que muita gente que a gente passou por aqui, velho. Não tem como não você fazer outro tipo de conteúdo? Por favor, velho. E assim, a gente limpou a lista. Depois de meses com vídeos aqui parados, tomando poeira, a gente tem o nosso grandioso reset.